Olá pessoal, sou o professor Geraldo, dirigindo-me novamente a você para dar início agora a um assunto que vai tomar todo o tempo disponível no mês de setembro para estudarmos a fundo os espelhos esféricos. É a parte, na minha opinião, mais encantadora, são as aulas que mais me agradam, tanto a parte gráfica quanto a parte analítica, que ficará para a próxima semana. Nós vamos estudar nessa semana, no segundo encontro, a construção gráfica das imagens. Mas para que nós possamos fazer isso e assim possamos justificar o porquê das diversas imagens possíveis nos espelhos esféricos, nós precisamos, é claro, definir o que é um espelho esférico, classificá-los, né? Existem espelhos esféricos de dois tipos, côncavo e convexo, conhecer os seus principais elementos e conhecer também o caminho que os raios luminosos tomam depois de se refletirem nesses espelhos, conforme descoberta do matemático e físico Carl Friedrich Gauss no final do século XVIII e no começo do século XIX. Esse, então, é o nosso objetivo nesta aula: definir, classificar e conhecer esses 4 raios importantes, para que no encontro seguinte, ainda dessa semana, possamos ver o porquê das diversas imagens. Os primeiros slides desta aula mostram-nos que imagens possíveis são estas, algumas apenas. Então, o título da aula: espelhos esféricos, definições, elementos, e no final da aula vamos ver as condições de Gauss para que de fato seja verdade aquilo que vai ser colocado durante a apresentação. Então vejam, basicamente há 2 tipos de espelhos esféricos. Nessa figura vemos um espelho convexo e outro côncavo. Simplesmente por esse desenho, talvez não fique clara a diferença. Dá para ver a diferença da imagem. No primeiro caso, a imagem parece ser reduzida, né? E no segundo desenho parece que temos um espelho de aumento, um espelho de maquiagem. De fato, no primeiro caso, o espelho é convexo, tipo bola da árvore de Natal, onde a superfície esférica externa, a superfície externa é a refletora. Uma colher, uma concha de servir sopa, tem uma parte côncava e uma parte convexa. A parte côncava é aquela parte por onde você toma a sopa. E a parte convexa, que seria o caso aqui, é a parte onde, se você tentar tomar a sopa por aquele lado, morrerá de fome, porque é a parte que não retém a sopa. Muitas vezes não se percebe essa convexidade porque esse espelho tem um formato que se aproxima muito do plano e não é muitas vezes fácil perceber se é de um ou de outro tipo. Mas pelo tipo de imagem, nós vamos ver no segundo encontro dessa semana que o espelho convexo é especialista em reduzir as imagens, enquanto que o espelho côncavo frequentemente as amplia. Então nós podemos ter 2 tipos de imagens, basicamente. E eu digo mais, não apenas 2. Uma concha de servir sopa, por exemplo, de prata, bem polida, é um verdadeiro espelho, que pode ser convexo ou côncavo, dependendo de você estar olhando por dentro ou por fora. Repare nessa fotografia, isso não é apenas um desenho, que o dedo dessa pessoa que está perto do espelho aparece invertido lá. Então, conforme a posição do objeto, a imagem no espelho côncavo poderá ficar invertida. Já no espelho convexo, não. Com certeza, o espelho da primeira figura é convexo. Ele encontra aplicação nos dias de hoje em supermercados, em lojas de departamentos, na saída das garagens, porque são espelhos que permitem um grande campo visual. Quando você vê um funcionário discretamente, para não constranger os clientes, perto da porta de entrada, se você olhar bem, é bem possível que na parede tenha um espelho desse tipo, que ele assim faz a vigilância. Então, desde já, percebemos que os espelhos convexos devem ter essa característica, apresentar um campo visual com certeza maior do que aquele que nós teríamos se o espelho fosse plano. Fique atento às explicações, você que já sabe o que é campo visual, porque nós já definimos, né, no capítulo sobre espelhos planos. Essa explicação você terá no decorrer desta aula. Ok? Não é curioso? O espelho côncavo pode ampliar. Esse espelho de maquiagem que as moças usam, espelho de barbear que os rapazes usam, onde consegue-se ver detalhes da nossa pele,
ampliados, pelos encravados, né? Cicatrizes de espinhas. A gente vê com detalhes nesses espelhos, eles são sempre côncavos. Jamais você se viu ampliado numa bola de árvore de Natal, certo? O espelho convexo não amplia, ele reduz. E o côncavo, curioso, se olhar de longe, fica invertido. Qual é o caminho que a luz segue para justificar esse tipo de sensação visual? A resposta a essa pergunta será dada não nesse encontro, mas no próximo, quando nós faremos de maneira completa todos os tipos possíveis de imagens que os espelhos esféricos podem proporcionar. E o convexo, então, não esqueça, bola da árvore de Natal, calota do Fusca antigo, são os principais exemplos de espelhos esféricos. Eles têm essa característica, proporcionam um grande campo visual. Mas essa apresentação até aqui ela foi informal. Vamos ver agora com mais rigor como é que nós definimos e quais são os elementos presentes nos espelhos esféricos. Definição de um espelho esférico. Espelho esférico é cada uma das partes em que se divide uma superfície esférica refletora quando seccionada por um plano. Estou falando de superfície esférica, não estou falando de esfera. Todos sabem a diferença, né? A superfície é apenas a casca, a esfera é cheia. A bola de boliche faz lembrar uma esfera, a bola de basquete faz lembrar uma superfície esférica. Mas aqui é para ser uma superfície refletora, tanto interna quanto externamente de preferência. Então eu prefiro me referir à bola da árvore de Natal. Ela tem um certo centro, ela tem um determinado raio, e quando eu seccionar com uma lâmina bem afiada a bola da árvore de Natal, eu a divido em dois pedaços. Cada um desses pedaços, que a matemática, a geometria chama de calota esférica, é um espelho esférico. Eu já aproveito para antecipar alguns elementos. O ponto proeminente do espelho chama-se vértice, a matemática chama de polo da calota esférica. Por que polo, professor? Tem alguma coisa a ver com polo norte e polo sul? Sim. Se você seccionasse essa superfície esférica, como eu mostrei, e colocasse essa calota esférica sobre uma mesa, quer dizer, mantendo a sua base num plano horizontal, aquilo que eu estou chamando de vértice, que eu poderia dizer nesse momento é o umbigo do espelho, mas colocando-a numa mesa, eu teria esse vértice na posição mais elevada, fazendo-nos lembrar da terra de Papai Noel, o Polo Norte. Por isso a matemática chama o vértice da calota esférica de polo. Tá? Nós chamamos de vértice, a matemática chama de polo esse elemento. E cada um dos pedaços, então, é uma calota. Existe o eixo principal, já mostrado EP nessa figura, né? Eixo principal é a reta determinada pelo centro e pelo vértice. E este ângulo alfa, que tem vértice no centro e cujos lados passam pelos bordos do espelho, será chamado de abertura. Os elementos serão melhor mostrados na imagem seguinte. Por enquanto estou mais preocupado em fazer você entender o que é o espelho esférico. É cada uma das partes, então, que a superfície esférica refletora fica dividida quando seccionada por um plano. E os dois tipos estão aqui. O espelho se diz convexo quando a superfície refletora for a externa, bola da árvore de Natal, calota do Fusca antigo, colher, mas aquele lado da colher por onde você não toma a sopa. Essa é a parte convexa da colher. E o espelho se diz côncavo quando a luz incide internamente. Quando a superfície refletora for a interna, aí você vai ter um espelho côncavo. Repare aí o sentido do raio de luz batendo aqui por dentro e lá batendo por fora. Ficou claro para você o que é, portanto, um espelho esférico e quais são os seus tipos? Nós vamos estudar os dois, porque as regras que nós vamos estudar basicamente valem para os dois, mas as características das imagens, não deixe de assistir a aula seguinte, são bem diferentes em cada um desses espelhos. Vamos ver exatamente como são definidos os elementos do espelho. Agora que você já tem a definição e a classificação dos espelhos esféricos, veja como são identificados os seus diversos elementos. Então, todo espelho esférico, por ser oriundo de uma superfície esférica e, portanto, tem centro, o centro da superfície esférica que dá origem ao espelho é chamado de centro de curvatura do espelho. Vértice, então, é o polo da calota esférica. Uma linguagem informal poderia dizer é o umbigo do espelho, porque parece de fato ser uma barriga. A distância do centro ao vértice é o raio, né?
é o raio da superfície esférica que deu origem ao espelho é chamado de raio de curvatura do espelho. O ponto médio do segmento que liga o centro ao vértice chama-se de foco do espelho. F maiúsculo é o foco principal. Existe também foco secundário, mas por enquanto eu não vou falar dele, ele não é importante. Observe, portanto, que a distância do foco ao vértice será a metade do raio, porque falei de ponto médio, né? Da mesma forma, a distância do centro ao foco é a metade do raio. E essa distância do foco ao vértice ou do foco ao centro, como queira, já que são iguais, é chamada de distância focal. F minúsculo, que é, portanto, a metade do raio, é a distância focal. E a abertura ou ângulo de abertura é aquele ângulo que tem vértice no centro e cujos lados passam pelos bordos do espelho. Tranquilo? Esta figura, então, mostra claramente quais são os elementos do espelho, tá? Existe também, falei de eixo principal, né? É o eixo, é a reta determinada pelo centro e pelo vértice. Existe eixo secundário. O que é eixo secundário? Não tem no desenho, mas nem é importante. Vou falar só para que, aproveitando, né, não custa dizer. Eixo secundário num espelho é qualquer reta que passe pelo centro, mas não passe pelo vértice. Tá? E nesse caso, o ponto médio do segmento que liga o centro à esfera, quer dizer, não vai bater no vértice, porque eu estou falando de eixo secundário, o ponto médio seria um foco secundário. Eixo secundário e foco secundário, hoje em dia, os próprios livros raramente citam, porque eles, de fato, não têm muita importância no nosso estudo. Mas saber o que é eixo principal e foco principal, foi o que definimos há pouco, né? É indispensável, não esqueça então. Vamos em frente. Para que possamos construir no encontro seguinte as imagens possíveis nos espelhos esféricos, vamos tomar conhecimento de 4 raios importantes. Como eu já disse, muito do que se sabe sobre espelhos esféricos, quem descobriu foi Carl Friedrich Gauss, esse matemático e físico alemão, o autor da famosa curva de Gauss, que se estuda na matemática, na estatística, né? Aquela curva com forma de sino, tá ligado? É ele mesmo, é o mesmo Gauss. Ele também estudou espelhos e lentes. E ele descobriu, por exemplo, que, tanto no espelho côncavo quanto no convexo, quando um raio incide paralelamente ao eixo principal, ele se reflete na direção do foco. Isso acontece no espelho côncavo e acontece no espelho convexo também. Olha, o raio incide paralelamente ao eixo principal e reflete-se na direção do foco. Na verdade, é assim para que se possa atender também àquilo que um dia chamamos de segunda lei da reflexão. Lembra, se eu ligar o centro com ponto de incidência, de acordo com a matemática, eu terei uma perpendicular à reta tangente nesse ponto. Então, o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão seriam iguais, desde que seja de fato este o caminho que o raio segue após a reflexão. Gauss descobriu isto. E a recíproca, né? Se o raio que incide paralelamente ao eixo dirige-se para o foco, o raio que incidir na direção do foco reflete-se paralelamente ao eixo principal. Mutatis mutandis, ok? Então essas duas figuras, cuidado, não são iguais, não. Aqui o raio está chegando paralelo ao eixo, está saindo na direção do foco. Aqui ele está chegando, veja a setinha, na direção do foco e saindo paralelo ao eixo. Gauss descobriu isso. Isso vale para espelho convexo também. Ok? O raio que incide na direção do foco reflete-se paralelamente ao eixo. Tranquilo? Essa figura também traz um prédio construído em Londres que foi motivo de notícia recentemente nas redes sociais, na internet, fez-se referência a esse prédio. Trata-se de uma obra arquitetonicamente falando aparentemente muito bonita. Não é? Algum arquiteto que não assistiu essa aula de física, provavelmente, vocês já vão ver por quê, teve a ideia, provavelmente por razões estéticas. Aliás, arquiteto rivaliza muito com engenheiro, né? Os engenheiros não gostam dos arquitetos porque eles têm ideias maravilhosas, mas que muitas vezes são inexequíveis, correto? Enquanto que os arquitetos criticam os engenheiros por serem frios, racionais e calculistas e não dão, muitas vezes, o visual que se pode dar a uma obra. Mas deixa eles brigarem. O fato é que aqui que o arquiteto bolou um prédio onde as janelas
embora talvez cada janela seja plana, a estrutura permitiu que essa grande vidraça se comportasse como um espelho côncavo. O que aconteceu? Os carros na rua começaram a derreter, tá? Aqui tem uma foto, você na internet encontrará outras, onde você verá o carro, o espelho muitas vezes é de plástico, né? Acaba derretendo, se deformando. E com certeza trouxe problemas para quem construiu o prédio. Ok? Se você futuramente vier a ser um arquiteto, dê asas à sua imaginação, seja criativo, mas veja os inconvenientes que essa sua solução criativa pode trazer na prática, para não brigar com o engenheiro. Se você for engenheiro, também não faça aqueles prédios meramente quadrados sem se preocupar com aspectos visuais. Por isso que hoje em dia, né, uma obra de engenharia, quando bem feita, ela tem um projeto estrutural, mas tem também um projeto arquitetônico. É bom que os dois conversem, né? O engenheiro e o arquiteto. Normalmente isso de fato acontece, mas essa rivalidade você vai ver caso você siga uma dessas áreas, existe. Ok? Mas uma coisa chamou atenção nessa figura, não foi? Além da figura do carro, né, que foi deformado. Na verdade, estou me referindo à figura do lado esquerdo. Eu falei de 4 raios importantes e aqui, aparentemente, eu falei apenas de 2, não é mesmo? O raio que incide paralelamente ao eixo e o raio que incide na direção do foco. De fato, existem outros 2 que, para não carregar a figura, preferimos deslocar para a página seguinte. Eu preciso que você conheça os 4. Tanto para espelho côncavo quanto para convexo. Já foi explicado. Raio que incide paralelamente ao eixo, reflete-se en la direção del foco. Amém. A primeira figura mostra isto com toda certeza. E agora, a segunda figura mostra que o raio que incide na direção do foco volta paralelo ao eixo. E olha aquela linha pontilhada aí tentando mostrar o quê? Que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, aquela regra que não vale só para espelho plano, vale também para espelhos esféricos. Então aqui estão repetidos os 2 raios a que nos referimos na página anterior. E agora os outros 2, já que no total são 4, o raio que incide no vértice reflete-se simetricamente em relação ao eixo principal. Está vendo esses 2 ângulos iguais, respeitando novamente a segunda lei da reflexão? Se o desenho fosse feito num papel e eu dobrasse esse papel sobre o eixo principal, o raio incidente cairia em cima do refletido. Por isso a frase, nos 2 casos, né, tanto no côncavo como no convexo, é uma frase marcante. O raio que incide no umbigo do espelho, o raio que incide no vértice do espelho, reflete-se simetricamente em relação ao eixo principal. E o 4º raio importante é o raio mais bem comportado. Gauss também descobriu que o raio que incide na direção do centro reflete-se sobre si mesmo. Ele não desvia, só muda de sentido. Porque nesse caso, né, se você traçasse o plano tangente, a reta que passa pelo ponto de tangência é o raio que passa pelo ponto de tangência, a geometria ensina é perpendicular à reta tangente. Então aqui nós teríamos o caso em que o ângulo de incidência é 0 e o ângulo de reflexão, que tem que ser igual, é 0 também. Então respeitam-se as leis da reflexão, em especial no caso a segunda. Olhos nos olhos, quero saber se você acompanhou o que nós falamos, então responda, complete o que eu vou dizer. Tanto no espelho côncavo quanto no convexo, eu quero que você me diga qual é o caminho que o raio refletido segue. O raio que incide paralelamente ao eixo reflete-se na direção do foco. O raio que incide na direção do foco reflete-se paralelamente ao eixo, mutatis mutandis. O raio que incide no vértice reflete-se simetricamente em relação ao eixo principal. E o raio que incide na direção do centro reflete-se sobre si mesmo. Você é capaz de guardar essas regras? Antes de assistir à próxima aula, certifique-se de que você guardou. Gauss, com certeza, tinha espelhos esféricos, trabalhou numa sala escura. Não creio que ele tivesse caneta laser naquela época, mas alguma coisa parecida para direcionar a luz ele dispunha. Hoje em dia, com uma canetinha laser, né, dessas que a gente usa
para o projetor de multimídia. Quero ver se eu encontro uma aqui para ficar mais claro do que eu estou falando. Vou pausar a gravação por um minutinho. Com toda certeza, se o Gauss dispusesse de uma canetinha laser, como essa aqui, tá vendo? Não sei se o pontinho vermelho é visível para você. Ele poderia comprovar, né, que aqueles desenhos estavam corretos, né? Dá para ver nessa sala escura, a partir daquele pozinho que sempre tem no ar, né, o caminho que a luz segue antes e após a reflexão. Mas o próprio Gauss também descobriu que essas regras não são sempre verdadeiras. Existem duas condições para que essas regras funcionem. São as condições de Gauss a que o título dessa aula também se referia. Que condições são essas, professor? Chamam-se de condições de nitidez de Gauss, ou aproximação de Gauss, alguns falam assim. Tá? São condições duas apresentadas no slide seguinte, né? Condições de nitidez de Gauss. A abertura do espelho deve ser pequena, isto é, o ângulo de abertura deve ser menor do que 10 graus, e além disso os raios devem ser paraxiais, isso é, eles devem ser próximos ao eixo e, quando inclinados, com pequena inclinação. Essas são as condições de nitidez de Gauss. Tá? Você poderia guardar essa informação no vestibular. Raramente os testes falam: suponha que as condições de nitidez de Gauss tenham sido observadas. Raramente o teste vai falar isso, porque fica implícito, né? Nós não estudamos as construções das imagens em situações em que essas condições não são atendidas. Eu encerro esta aula tentando explicar o porquê de se escrever condições de nitidez de Gauss. Acontece o seguinte: os espelhos esféricos que não têm pequena abertura e, portanto, não atendem à regra de Gauss, eles geram o que se chama de aberrações esféricas. Você já notou isso? Olha para mim, você acha que eu sou bonito? Nem todos acham, mas minha mãe achava. Minha mãe achava que eu era bonito. E eu também, eu tenho uma autoestima enorme. Quando eu me olho no espelho, eu me acho bonito. Mas quando eu me olho na bola da árvore de Natal, eu fico deformado. Aberração esférica. No espelho plano não tem disso, mas no espelho esférico tem. E na concha de servir sopa às vezes também. Certamente é porque o sistema não é estigmático, ele é astigmático. Que palavra esquisita é essa, professor? Não é tão importante, mas um sistema é estigmático quando a cada objeto corresponde uma única imagem. E dentro das condições de Gauss isso ocorre. Nos sistemas em que as condições de Gauss não são atendidas, aqui não falo só de espelhos, mas de lentes também, falarei disso mais tarde, ocorre que para um objeto você vai ter mais do que uma imagem. E isso gera essas aberrações. Então a não observância das condições de Gauss produz aberrações esféricas, mas a sua observância garante que a cada objeto vai haver uma única imagem, nós teremos uma imagem, então, o quê? Nítida. Por isto que se fala em condições de nitidez de Gauss. Essas imagens, quando reais, podem ser projetadas. Cinema é uma prova disso. Projetor de multimídia que tem na sala de aula é prova disso. E quando que a imagem é real, professor? Até agora o senhor falou de imagem virtual no espelho plano. Nos espelhos esféricos a imagem pode ser real ou virtual, e ela pode ser maior ou menor do que o objeto. Só que isso nós ainda não vimos por quê. Garanto que esta é a emoção reservada para a aula seguinte, tá? Eu, por razões didáticas, separei, né, os dois vídeos, tá? Vimos definição, elementos, 4 raios importantes, propriedades. Ótimo, temos a base, então temos agora o substrato, as condições básicas para que possamos em seguida construir as imagens. E daí vamos ver quando é real, quando é virtual, quando é ampliada, quando não é nem maior nem menor, quando é direita, quando é invertida. São as emoções reservadas para a próxima aula. Como você já notou, é uma parte que eu curto demais. Claro, jamais faria uma coisa que eu não curto. Então, aulas de ótica, onde a gente pode desvendar melhor o porquê dessas múltiplas imagens, é algo muito legal, muito atraente, certo? Só pessoas que não têm bons sentimentos é que não curtem isto. Que me desculpem aqueles que preferem seguir para outras áreas. O mundo precisa de bons médicos também, de bons advogados, mas que esses também reconheçam, tal como acredito que os engenheiros reconhecem, os encantos da física. E eu pretendo convencê-lo disto no próximo encontro. Cara, menina, muito obrigado pela sua atenção.
Não deixe de assistir à próxima aula. Até breve. Forte abraço.